Efésios capítulo 1, versos 15 a 23. Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um grande plantador de igrejas, e em cada lugar que ele ia, ele evangelizava, ele discipulava, ele treinava uma liderança para as igrejas recém-formadas. E como bom discipulador, o apóstolo estava sempre orando por seus discípulos e lhes escrevia cartas a fim de orientar, a fim de aconselhar, corrigir erros, doutrinar e até fazer pedidos. E essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ela traz verdades teológicas muito importantes para a nossa fé e traz também diversas orientações quanto ao modo de um viver digno de um cristão em suas diversas áreas de relacionamento. A passagem selecionada para a nossa reflexão é uma oração que o apóstolo Paulo faz para que Deus conceda o pleno conhecimento de Jesus aos crentes fiéis da igreja de Éfeso. E essa é a grande ideia dessa passagem. Deus pode conceder o pleno conhecimento de Jesus aos crentes fiéis. Vamos falar juntos? Deus pode conceder o pleno conhecimento de Jesus aos crentes fiéis. Paulo começa sua carta no início do capítulo 1, dando graças a Deus pelas bênçãos espirituais recebidas em Cristo. Bênçãos essas procedentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar de estar preso, Paulo escreve essa carta provavelmente de sua prisão em Roma. Ele estava muito satisfeito com as notícias que vinha recebendo a respeito daqueles irmãos lá da igreja de Éfeso. As notícias a respeito de como era a fé daqueles irmãos e do amor que era demonstrado a todos os santos. Isso está no versículo 15. E no verso 16, ele mostra que
Paulo não parava de dar ação de graças, de agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos. E essa é a passagem que nós lemos, é a primeira oração intercessória que o apóstolo Paulo faz para aquela amada igreja, registrado nessa carta. E essa súplica que o apóstolo Paulo faz ao Senhor por aqueles irmãos, ela pode ser dividida em duas grandes petições que ele faz, duas grandes petições importantes. A primeira petição, Paulo ora para que Deus conceda discernimento espiritual. Ele pede a Deus que Deus conceda àqueles amados irmãos discernimento espiritual. O objetivo desse pedido era para que esses irmãos vissem claramente e realmente compreendessem quem é Jesus e toda a sua obra. Toda a sua obra redentora por eles. Esse era o pleno conhecimento que aqueles irmãos deveriam ter. E para isso, Paulo pede a Deus que conceda espírito de sabedoria e de revelação. O que vem a ser isso? Espírito de sabedoria. Agora foi. Aristóteles definia sabedoria como o conhecimento das coisas preciosas. Sabedoria, irmãos, não é apenas coisa de conhecimento. Não é a mesma coisa de conhecimento. Há muitas pessoas que têm conhecimento, mas não são sábias, que não sabem aplicar de maneira correta, digna, o conhecimento que têm. São pessoas tolas. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. William Barclay, ele diz que para ver essa sabedoria na igreja é necessário que hajam certas condições. Ele diz que, em primeiro lugar, é necessário ter um povo que pense. Precisamos pensar e examinar se o nosso caminho é um caminho coerente. Como está o nosso caminho, a nossa vida diante de Deus? Como é o desenvolvimento da nossa religião? Nossa fé tem coerência ou é uma fé cega? Nossa fé tem coerência com a nossa conduta? Nós sabemos explicar a nossa fé? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15, ele orienta: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você saberia responder a qualquer pessoa e explicar a sua fé, explicar o que é o Evangelho, explicar a obra redentora de Cristo? Você saberia responder qual é o plano de salvação? Não vou nem te perguntar para explicar os 5 solas da Reforma Protestante, mas as coisas elementares, aquilo que traz esperança para o nosso coração. Você sabe explicar isso para qualquer pessoa? William Barclay também fala que é necessário ter um ministério que ensine. E aqui nós vemos que a exposição das Escrituras no púlpito é a primeira necessidade de um despertar espiritual. Estamos no caminho, irmãos. Estamos no caminho. Não nos interessa saber o que o pregador pensa, mas sim o que Deus diz. Amém, irmãos? O que a palavra está dizendo. A igreja precisa ter um ensino fiel e completo das Escrituras. Em Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo vai falar que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem
Pelas piadas que se contam nas mensagens? Não. Pelas historinhas que se contam? Não. Pelas opiniões dos pregadores famosos? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. É ela que traz fé para o nosso coração. É ela que traz esperança para a nossa vida. E em terceiro lugar, ele diz que para termos essa sabedoria na igreja, é necessário possuir um justo sentido de proporção. Ele diz que as igrejas costumam gastar muito tempo discutindo problemas de administração mundanos e tem pouco tempo considerando as verdades eternas. Talvez seja por isso, irmãos, que em nossas igrejas o liberalismo teológico tenha se infiltrado e as heresias têm encontrado um terreno fértil, porque está faltando uma teologia bíblica nos ensinamentos da igreja. Paulo orava para que os crentes de Éfeso pudessem aprofundar mais na sabedoria das verdades eternas. Irmãos, precisamos cada vez mais dedicar tempo considerando as verdades teológicas em nossas reuniões. Paulo também pede esse discernimento através do espírito de revelação. Revelação, irmãos, significa tirar o véu sobre alguma coisa obscura ou escondida. Só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para entendermos as riquezas de Deus. E deve ficar bem claro para nós que Paulo, ele não fala aqui da prática de buscar novas revelações à parte das Escrituras. Ele não está falando que os crentes devem buscar outra fonte de conhecimento além da vontade de Deus registrada na Bíblia. Ele não está dizendo isso. O que Paulo está pedindo diz respeito a uma iluminação da parte do Espírito Santo para que o cristão possa ver claramente as verdades espirituais contidas na palavra do Senhor, já revelada para nós. Então, esse espírito de revelação não são revelações sobre o futuro, não são revelações sobre milagres, não são revelação sobre macumbas feitas, não são revelações sobre o passado das pessoas, não são revelações a respeito de promessas de prosperidade. Não. São revelações a respeito de Cristo. Revelações a respeito de Cristo. Pois o objetivo é revelar os mistérios de Cristo para que alcancemos o pleno conhecimento dele. Essa é a oração do apóstolo. Conhecer os mistérios de Cristo, a fim de que alcancemos um pleno conhecimento a respeito do nosso Salvador. A segunda parte dessa oração feita pelo apóstolo Paulo era para que os olhos do coração deles fossem iluminados. Está no versículo 18 e 19. Paulo ora, primeiramente, para que Deus conceda discernimento espiritual e ora para que os olhos do coração deles fossem iluminados. É necessário lembrar, irmãos, que na linguagem bíblica o coração não é apenas o centro das emoções ou o centro do intelecto, mas é o centro de toda a personalidade do ser humano. A ideia desse segundo pedido era para que o coração deles fossem inundados de luz,
a fim de que eles pudessem conhecer a esperança para o qual tinham sido chamados, para conhecer as riquezas da gloriosa herança de Deus, conquistada por Cristo, e compreendessem a suprema grandeza do poder de Deus revelado em Jesus. Então essa iluminação, esse pedido traria iluminação para 3 áreas na vida daqueles crentes, daqueles irmãos, e também para nós. A primeira, a esperança do seu chamamento, que Paulo fala. Essa iluminação do Espírito nos possibilita compreender os motivos da nossa separação do mundo. Somos salvos para servir a Deus aqui na terra e desfrutarmos a herança com Cristo na eternidade. Amém? Enquanto se está em trevas, todas as coisas espirituais são obscuras. Paulo fala lá em Coríntios que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque eles não têm o quê? O Espírito para ajudar no discernimento das verdades do Senhor. Mas quando estamos em Cristo e Cristo está em nós, o Espírito Santo desfaz as trevas e nos dá uma nova visão, uma nova compreensão dos valores espirituais. Deus nos chamou para sermos de Cristo e para a santidade. Nós somos de Cristo, pertencemos a Cristo. Na passagem anterior, dos versos 4 até o 14, ele vai falar das bênçãos recebidas e diz que fomos remidos, fomos resgatados e agora somos a propriedade do Senhor, somos a herança do Senhor. E isso traz esperança. Deus nos chamou para a liberdade e para a paz. Deus nos chamou para o seu reino de glória, e isso traz esperança. É a esperança do nosso chamado. A esperança do nosso chamado. Em segundo lugar, essa iluminação iria mostrar as riquezas da glória da sua herança. A herança falada aqui nesse verso, ela pode se referir tanto à nossa herança, a herança de Deus como a nossa herança, ou nós como sendo a herança de Deus. É mais provável, se a gente for acompanhar a linha de raciocínio do apóstolo Paulo com os versículos anteriores, é mais provável que esteja se referindo à herança de Deus nos crentes, pois no verso 11 ele diz que nós somos feito herança dele, herança de Deus. Nós temos uma expectativa de, ao encontrarmos com o Senhor no paraíso, nós receberemos a nossa promessa, a nossa herança espiritual. Mas se olharmos nesse verso, também veremos que há uma expectativa no céu de o Senhor resgatar definitivamente a herança dele, que é cada um de nós aqui presentes. Então nós somos herança do Senhor. Vira para a pessoa que está perto de você e fala: você é uma herança do Senhor. Você é uma herança de Deus. Somos o povo remido e resgatado, que foi comprado com o precioso sangue do seu Filho amado. Tenha em mente isso, você é comprado, você é resgatado do poder do pecado, das consequências espirituais, da condenação eterna. Você é resgatado para um reino de glória. Amém? E a iluminação também envolveria o conhecimento da suprema grandeza do poder de Deus. Nesse terceiro ponto, Paulo
ele desejava que os crentes daquela igreja compreendessem como é incrivelmente grande o poder de Deus sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Poder esse que foi revelado em Jesus, na sua vida, morte e ressurreição. E para tentar descrever esse poder, o apóstolo Paulo usa os termos mais fortes que o vocabulário grego pudesse oferecer naquela época. Ele fez uso de 4 palavras distintas para a palavra poder no verso 19. Ele usa a palavra dunamis, que traz a ideia de dinamite, um poder irresistível. Ele usa a palavra energeia, o poder que trabalha como uma energia, um poder sobre-humano. Ele usa a palavra kratos, que é poder, vigor, força exercida, forte, com grande poder, uma ação poderosa. Ele usa também a palavra ichus, poder, habilidade, grande força inerente. Irmãos, essa abundância de palavras sugere a ideia de um poder cuja simples expressão não haja palavras suficientes para descrevê-lo. Para explicar a eficácia desse grande poder de Deus, Paulo insere uma verdade teológica muito importante sobre Jesus, nos versos 20 a 23. Eles revelam Jesus pelo poder de Deus, ressuscitado dentre os mortos, assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, colocado acima de tudo e de todos, em todos os tempos e lugares, tendo todas as coisas debaixo dos pés e sendo cabeça sobre todas as coisas. Foi o poder de Deus que fez tudo isso. O poder que atua nos crentes, que atua na nossa vida hoje, é esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o exaltou a um lugar de maior privilégio e autoridade nas regiões celestiais. É o poder que está sobre a sua vida. Então, quando você vier falar, mas eu não consigo fazer isso, posso, todas as coisas, naquele que me fortalece. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu posso, porque o poder de Deus está sobre mim. Amém? Podemos vencer o pecado, podemos amar o próximo, podemos perdoar os inimigos, podemos, porque o poder de Deus está sobre nós. Um estudioso chamado F.F. Bruce afirma que a morte de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus por nós. E a ressurreição de Cristo é a maior demonstração do poder de Deus. Porque na história bíblica nós vemos outras pessoas que ressuscitaram. Nós vemos a ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim. Só que a ressurreição dessas 3 pessoas, foi diferente da ressurreição de Cristo. Porque esses últimos 3 voltaram a morrer depois, mas Jesus não. A ressurreição de Jesus, realizada pelo poder de Deus, é inigualável. É uma ressurreição que vence a morte de uma vez por todas. E nós vamos experimentar essa ressurreição. Amém? Essa ressurreição prometida aos salvos, aqueles que creem por ocasião da volta de Jesus. O poder que efetuou essa ressurreição de Jesus está sobre nós. Amém?
À luz do que Paulo pediu, eu pergunto: como você avalia a sua vida espiritual? Você tem usufruído as riquezas das bênçãos espirituais que tem em Cristo? Você tem crescido no seu relacionamento íntimo com Deus? Você conhece mais a Deus hoje do que na semana passada, no ano passado? Se você fizer uma comparação desse mesmo dia em 2017 e hoje você pudesse fazer uma avaliação, um autoexame, você diria que está mais espiritual? Teve uma vez no seminário, no 3º ano, professor de teologia do Velho Testamento, ele chegou para a nossa turma e na primeira aula do ano, ele disse assim: vocês já estão no 3º ano, então vocês já aprenderam muita coisa. E aquilo que vocês aprenderam te deixaram mais íntimos de Deus ou te afastaram mais da igreja? Ou diminuiu a sua intensidade da vida espiritual? Irmãos, aquela semana foi uma semana de crise no seminário, para a nossa turma. A aula dele era antes do intervalo, ninguém conseguiu sair para o intervalo. A pergunta dele gerou um quebrantamento muito grande no nosso coração. E vimos que algo precisava mudar. Como está a sua vida espiritual? Você tem fome de Deus? Você tem sede de conhecer mais a Deus? Você compreende a esperança do seu chamado? De onde Deus te chamou, para o que Deus te chamou e para onde Deus o chamou? Você compreende o quão valioso você é para Deus, depois de salvo, resgatado, redimido, toda a obra que Ele fez, capacitado? Você sabe da importância que você tem para o cumprimento da obra de salvação do Senhor aqui em Cambuci? Em impureza? Se tiver alguém de outra cidade, em outra cidade, até os confins da terra. Muito obrigado, Pablo. Você sabe a importância da sua vida espiritual para que o Evangelho alcance os lugares mais escondidos? Você tem experimentado de forma prática a suprema grandeza do poder de Deus em sua vida? Esse texto, irmãos, ele precisa nos levar a querer repetir essa oração do apóstolo Paulo, para que os nossos olhos sejam inundados, iluminados com esse discernimento espiritual, esse conhecimento, esse pleno conhecimento do Senhor, para a gente poder usufruir dessa mesma maneira intensa que ele tinha do pleno conhecimento de Jesus. Um conhecimento que nos leva a andar de maneira digna e cheios do Espírito e do seu poder. Para buscar esse pleno conhecimento de Jesus, eu preciso fazer 3 coisas. Primeiro, eu preciso pedir ao Senhor essa sabedoria para compreender claramente quem é Jesus.
Eu preciso pedir. Tiago 1, verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, faz o quê? Compra um dicionário. Vai na banca e compra aquelas cruzadinhas de... Entra no Google e bota lá as perguntas que Google responde tudo. É isso que Tiago está dizendo? Não, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Peça sabedoria ao Senhor. Segundo, ser iluminado pela palavra. Primeiro, eu preciso dessa sabedoria para compreender quem é Jesus, para compreender a palavra. Segundo, ser iluminado pela palavra. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu preciso ser iluminado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3, 16, 17. E ela é útil, ela é apta para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra é suficiente. A gente precisa conhecer mais a palavra e saber aplicá-la corretamente na nossa vida. Eu não sei se eu já falei com os amados irmãos, mas eu tenho repetido isso, falado isso para algumas pessoas, que conhecer a Bíblia, ter a Bíblia, é como ter um canivete suíço. Vocês já viram um canivete suíço? Ele é um pouco menor do que esse controle aqui, e ele tem uma faquinha, ele tem uma faquinha de serra, ele tem uma tesourinha, ele tem um cortador de unha, ele tem um abridor de garrafa, ele tem um abridor de lata, ele tem um monte de coisas. Eu ainda vou comprar um canivete desse para mim, para poder ilustrar melhor, fazer melhor essa ilustração. Só que a gente só usa a faquinha cega para passar manteiga no pão. E a gente não usa todos os recursos do canivete suíço. Assim também a gente com a Bíblia. A gente só usa a Bíblia, às vezes para trazer na igreja, ou para fazer uma leitura simples durante a semana. Sendo que ela tem inúmeras ferramentas que possam ser usadas para a edificação da nossa vida em Cristo. Ela é suficiente. A gente que não sabe manejar ela corretamente. E, por último, compreender o verdadeiro Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que compreender o verdadeiro Evangelho? Porque há o falso. O falso está sendo pregado. E se a gente não conhecer o verdadeiro, a gente vai acabar aceitando o falso. As pessoas que trabalham com dinheiro, geralmente caixa de banco, tudo mais, eles aprendem, sabe como eles aprendem a identificar uma nota falsa? Conhecendo bem a verdadeira. Então eles sabem aquelas marcas d'água, aqueles dizeres, eles estudam como que é uma nota verdadeira, o que tem que ter numa nota verdadeira. Porque quando para a nota falsa na mão dele, ele já sabe, porque não tem o que é verdade. Assim também deve ser o nosso conhecimento do Evangelho. Devemos conhecer o verdadeiro Evangelho, para quando a gente ouvir o falso Evangelho sendo pregado,
Isso é anátema. Isso é anátema. E é uma necessidade, irmãos, desde os tempos bíblicos. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala para eles que está admirado porque eles já tinham se enveredado por um outro evangelho. E Paulo diz que mesmo se ele mesmo pregasse um outro evangelho, ou se um anjo do céu viesse e trouxesse uma nova revelação a respeito do evangelho, que seria o quê? Anátema. Amaldiçoado seja. Que o verdadeiro evangelho já foi revelado. A gente precisa conhecer ele. Conhecendo isso, irmãos, nós estaremos no caminho para buscar o pleno conhecimento do Senhor. Oséias 6:3, no início do verso, parte A: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E eu te pergunto, como você tem crescido nesse conhecimento? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pense um pouco a respeito disso. Você tem lido os evangelhos constantemente? Você tem lido a Bíblia diariamente? A ordem para meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite. Você tem meditado? Pablo pregou na quarta-feira e ele trouxe um detalhe precioso. Você tem satisfação em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite? Tem prazer em descobrir as verdades de Deus? Você, ao descobrir essas verdades, ao ser confrontado pela palavra sobre alguns comportamentos que você não deve estar fazendo, mas faz, você toma uma atitude de mudança? Você se arrepende? Precisamos andar de maneira digna. É o que Paulo insistiu com essa carta aos Efésios. Andar de maneira digna. Converse com o Senhor, fale com o Senhor. Peça perdão, se esse é o seu caso, mas fale com o Senhor. Querido Deus, nós reconhecemos, admitimos, ó Deus, a nossa falha. Ó Deus, e nesta manhã aprendemos a importância, Senhor Deus, da busca desse pleno conhecimento que precisamos ter, o conhecimento de Jesus. E nós pedimos que o Senhor faça uma obra em nós, de colocar em nosso coração uma fome, uma sede da Tua palavra. Ó Deus, uma fome, uma sede que se sacia apenas, Pai, com as descobertas da Tua verdade, Senhor. Ó Senhor, e pedimos a capacitação do Teu Espírito Santo, para que, à medida, Senhor Deus, que aprendemos as verdades da Tua palavra, nós possamos colocar em prática para glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito está fazendo a obra em nós. O Teu Espírito Santo está agindo em nós. E nós, Senhor Deus, nos abrimos para essa obra regeneradora maravilhosa que o Senhor está fazendo. Conduza-nos
para andar de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.